Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, sou jornalista, escritor, pesquisador. Estou aqui mais uma vez para falar do meu livro História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então é o seguinte, esse vídeo vai para a playlist aqui do meu canal pessoal sobre esse livro. E eu estou aqui na cozinha da minha casa desta vez porque minha esposa está usando o meu escritório, que também é biblioteca e sala de aula, porque ela também ensina música, né, órgão, e ela está lá dando aula, minha filha na sala, enfim, ali, e eu não quis, enfim, né, sobrou alguns lugares e eu resolvi escolher a cozinha por conta da luz aqui. E assim... Depois eu pensei que veio a calhar estar aqui na minha cozinha, porque depois eu vou falar sobre algo. Para pesquisar sobre esse livro aqui, eu morei 5 anos nos Estados Unidos, né? Como eu já falei algumas vezes, e foram assim mais de 23 anos de pesquisa, porque eu comecei a pesquisar em 94 a partir de perguntas aos membros da congregação cristã, aos quais eu fazia perguntas e eles não sabiam responder, e quando me respondiam não me satisfaziam em relação às questões sobre a história da igreja. Aí eu morei 3 anos mais aqui em Curitiba, depois me mudei para os Estados Unidos, aí eu morei 5 anos. Eu fui para ficar, eu não tinha intenção de voltar. Mas eu pesquisei muito lá sobre a igreja, eu viajei bastante, falei com os pioneiros da congregação cristã, li muito o que foi publicado lá, conheci aquelas igrejas que faziam parte, que fizeram parte daquele movimento chamado de ítalo-americano, porque foi na colônia italiana em Chicago, se esparramou pelo país. E eu conversei também com o Instituto, eu tive acesso ao material do Instituto na Califórnia, em Pasadena, que esse Instituto detém o arquivo dos primórdios dessa obra, que foram reunidos por Antônio de Gregório, Eu já até mostrei uma foto dele aqui, Essas fotos mais antigas, inclusive essa aqui na capa do livro, que é a Assembleia Cristã de Chicago, que era o nome que a igreja tinha, durante um período. Eu considero a Assembleia Cristã como um dos nomes que a congregação teve, mas em 25, Luiz de Franciscon e alguns outros se retiraram da Assembleia Cristã e fundaram a Congregazione Cristiana de Chicago, que essa foto aqui é uma delas, mas essa estava no Canadá, com o nome Congregazione Cristiana, escrito em italiano. Só que em alguns outros lugares do país, como eu já disse algumas vezes, outras igrejas continuaram se chamando Assembleia Cristã, porque não havia assim uma homogeneidade no nome, mas variava entre Assembleia Cristã, Igreja Cristã e depois as congregações cristãs, e a partir daí mantiveram o nome de Congregação Cristã. Nisso a obra já tinha chegado no Brasil, na Argentina, meio que, digamos, se chamava Assembleia Cristã, mas não havia de fato um nome, porque não era aquela coisa assim de colocar uma placa, algo. Aqui tem uma placa na Assembleia Cristã, mas foi bem depois, assim. Mas nas outras nações não havia essa prática. Aqui no Brasil, colocaram, acho que em 31, salvo engano, em nome do Senhor Jesus, lá na Moca, no Brás, para o lado de fora. Enfim, essa questão da nomenclatura, tudo é explicado aqui no livro. E é o seguinte, o que eu notei, assim, eu venho notando desde que eu lancei esse livro, são assim, os ataques das pessoas, de várias formas, de várias origens, várias razões, eu já falei isso aqui. Interessante que agora, ultimamente, eu tenho gravado mais vídeos, postado no meu canal, no YouTube, aqui na playlist, sobre esse livro. Daqui eu linko com a fanpage no Facebook, e daí do Facebook eu
eu compartilho nos grupos. E por ser vídeo, eu tenho notado que aqueles, assim, na congregação cristã, que faz parte da igreja, que também me atacavam por motivos diversos, dentre os quais, assim, achando que eu estava querendo competir com a Bíblia, que eu estava lançando um livro de doutrina para acrescentar algo à Bíblia, né? Não sabia separar história de doutrina, ou também achando que eu queria ficar rico às custas da igreja, né? Que eu já falei também, nós não praticamos dízimo, ninguém tem salário, então eles ficavam assim, o que nós chamamos de escandalizados, né? E eles já não têm me atacado, então acho assim que eles não assistem vídeos. Eu cheguei a essa conclusão. Porém, uma moto aqui na rua, né? Minha casa é bem aberta, assim, aí o som é alta, né? O som vem direto. Porém, assim, aqueles que também é outro tipo de pessoas que fazia e acontecia porque não havia na congregação até então alguém que fizesse o que eu fiz, eles começaram a se incomodar, mas eles estão fora, né? Mas assim, eles falavam que queriam da história da congregação. Agora tem uma pessoa de dentro que fala, embora não oficial, porque a igreja não se envolve com isso, né? Inclusive alguns perguntam, a igreja autorizou, o Brás, que é a nossa igreja central, autorizou, e eu digo para essas pessoas que estão, alguns dentre aqueles, né, da congregação que também me atacavam, né, os que não veem vídeo, eu acho, aí eu dizia, não precisa a autorização, a história está aí para ser contada, basta a pessoa ter habilidade, condição, ela pode lançar um livro como esse, né? Enfim, retomando, aqueles assim que deturpava a história, fazia, acontecia e tal, porque não havia ninguém de dentro para fora, como eu falei, que fizesse isso que eu fiz, eles ficaram liçados, eles estão assim, sabe, bem incomodados, e eles vêm aqui, vocês vão ver, provavelmente, né, no vídeo anterior já deu ali aquela mensagem dele. Eu não deletei, porque assim, quando a pessoa não falta muito com educação, eu deixo, porque também ela tem o direito de manifestar a opinião dela, desde que seja educadamente, porque às vezes eu deleto. Eu deixo, eu só escrevi coitado, porque ele falou assim, sempre afirmando a mesma coisa, deturpando a questão da nomenclatura, a questão de Luís de Franciscon, enfim, eles repetem sempre os mesmos assim, fatos históricos distorcidos, né? E um deles, assim, desses, assim, dessas pessoas que estão fora da congregação, ele até escreveu um livro, assim, mas assim, dentro desse escopo que é distorcer a história, né, de um jeito que não é verídico, e para afirmar que Luís de Franciscon não fundou a congregação. É isso que eles querem, assim, provar que Luís de Franciscon não fundou a congregação. Eles não sabem das informações contidas nesse livro. Esse que escreveu, ele até sabe que ele comprou meu livro, aí um outro autor aí, daí ele disse até para mim, seu livro é bem escrito, elogiou e tal, depois ele falou, você falou mais da Assembleia Cristã. Na hora eu pensei, poxa, não é que eu falei mais da Assembleia Cristã, é que é a mesma igreja, não é porque Franciscon e alguns retirou lá em Chicago, e aqui daí teve o nome Congregação Cristã, que veio dele, ele deu o nome, quer dizer, tem tudo a ver com ele. Sabe, assim, uma coisa que eu penso, eu já tentei várias vezes pensar diferente, não, eles têm uma outra visão histórica, mas não é questão de outra visão histórica, é questão de distorcer por aversão, por, sabe, ter saído do meio da congregação, queriam coisas e não aconteceu, então é uma frustração eterna, né, que para mim já está ficando bem cômico, assim, tem hora que eu quero ser irônico ao responder para essas pessoas, mas eu vejo que eles também às vezes não entendem ironia, então é complicado, ou sarcasmo, eles não entendem também, então fica meio complicado, eu estou ignorando, mas hoje eu escrevi coitado ali numa mensagem, porque eu fiquei com pena dele. E quando eu compartilho nos grupos, né, os grupos ali vem muita coisa também, eu ignoro, né, mas às vezes dá vontade assim, de usar o sarcasmo, sabe? Mas eu fico com medo até de escandalizar alguém que eventualmente, assim, né, esteja ali vendo, que tenha lido meu livro, que, enfim, né, de passar uma má impressão. Mas, assim, eu sou muito sarcástico e irônico, sabe? Uma característica minha. Mas, enfim,
Voltando, né, ao livro e ao fato de eu estar aqui na cozinha, eu achei bem interessante. Por quê? Porque é o seguinte, essa pessoa que escreveu um outro livro, que aliás ele plagiou meu livro, eu tenho provas, enfim, eu acho que ele meio que reescreveu e tirou as partes ali, mas eu tenho as provas, né, pelo menos daquela versão, edição que me enviaram, ele copiou coisas do meu livro. Mas o que acontece? Ele olhou na minha fanpage e chegou ao ponto que, assim, esse povo tem hora que eles já não tem mais o que fazer, né? Então eles ficam procurando coisas. Ele olhou e falou assim, você disse que morou nos Estados Unidos, mas eu não vi foto que mostre que você pesquisou, que você, enfim, morou lá. Pelo contrário, vi umas fotos meio suspeitas, eu não sei o que ele quis dizer com isso, enfim. E o seguinte, eu morei 5 anos, assim, eu já estava bem, digamos assim, já foi 5 anos sem voltar para o Brasil, então eu já estava assim, digamos, meio que americanizado já. Então, assim, essa cozinha, por exemplo, ela reflete muito a nossa, digamos assim, assimilação um pouco da cultura norte-americana, porque a gente trouxe a nossa mudança aqui, esse fogão, geladeira e outras coisas. E assim, porque depois de 5 anos você pode trazer a mudança, né? E não vale a pena vender e comprar aqui, enfim, né? Daí a gente meio que foi reformando a casa, daí ficou meio que ampla, assim, por conta de que lá tudo é grande, inclusive para a realidade do Brasil, uma coisa bem difícil, a gente sofre bastante para terminar a casa, a parte de fora ainda não está terminada, enfim, por conta assim disso. Às vezes a gente já pensou, não, vamos pegar uma casa pronta, mas seria assim mais difícil, porque os móveis são grandes, não ia caber, enfim, sabe, quando já rolou muita coisa. Mas o que isso tem a ver com o livro? E minha história é essa, quer dizer, essa é a prova de que eu morei lá, que eu, né, 5 anos, não são poucos dias, né? Trabalhei no jornal, né? No meu canal, que tem aqui na playlist alguns vídeos, Gacha Inglês Falado, é sobre o inglês, que eu também sou professor de inglês, e lá eu posto vídeos mostrando o meu aprendizado do inglês, a minha prática, né? Já postei 13, né? E no período ali que eu estou postando, eu estava em contato com o Washington Post, sugerindo matérias, enfim, como freelance, e eu já estava trabalhando num jornal também lá. Enfim, assim, foi muita pesquisa, conversa com os pioneiros, com as pessoas que poderiam me ajudar. Viajei bastante, conforme eu falei, para tentar entender essa história, né? E assim, as cartas de Luiz de Francisco, muitas cartas assim, que ele mandou até poucos dias antes de morrer para o Brasil. Ele já estava cego, e daí quem escrevia as cartas era a filha dele, que datilografava, né? Então tudo aqui é narrado no livro, são 127 capítulos, tem um prefácio, um pós-fácio, 6 páginas e meia de referências bibliográficas, de tudo que eu usei como fonte, 59 páginas de fotos, mais de 250 fotos de documentos, de coisas que mostram o quanto a coisa, digamos assim, teve uma complexidade assim, né? Que hoje facilita para esses deturpadores distorcer a história, né? Só que o que eu noto é isso, eles estavam se sentindo confortáveis antes de eu chegar e lançar esse livro. Graças a Deus tem sido vendido bastante, né, para o mundo inteiro, e a minha intenção, porque assim, quem escreve não vai ficar rico vendendo. Claro que eu vivo disso, eu vivo do meu trabalho intelectual, dando aula, escrevi outros livros e fazendo outras coisas, né, intelectualmente falando. Não vou ser hipócrita de dizer que não, que é um livro que eu só escrevi por amor à arte. Não, eu queria saber da história, de início era para mim, mas quando eu vi que dava uma história, eu comecei a escrever. Primeiro postei num blog, foi de lá que o plagiador pegou, mas é o embrião desse livro. Ele plagiou o blog, mas o texto é esse, entendeu? Então tem páginas aqui, parágrafos inteiros, que estava no livro dele. Um leitor entrou em contato comigo: Emildo, o que é isso aqui? Ele copiou você ou você copiou ele? Aí eu tive que explicar, né? Enfim, então assim, eu vou começar a postar também outros vídeos e vou tentar editar com fotos, com e-mails,
porque a história dessa pesquisa lá, os 5 anos, ou mesmo, né, começando por aqui, aí daria o total de mais de 23, porque eventualmente eu ainda busco, né, informação e muitas pessoas que às vezes me mandam coisas e eu cruzo as informações, vejo que são verossímeis, eu acabo acrescentando ao livro, né, e daí ele já está na segunda edição. Então ele tem quase 400 páginas, é um livro bem completo. Mas eu vou começar a contar também a história dessa pesquisa, entendeu? Que é uma coisa bem interessante, porque nos Estados Unidos eu encontrei um outro pesquisador que para esse eu dou crédito, que é o Léo Alves. Esse instituto da Califórnia, em Pasadena, me mandou o contato dele. Eles falaram, olha, tem um outro rapaz que está pesquisando o mesmo assunto que você. Daí a gente começou a se comunicar em inglês, né? Eu imaginei que ele fosse brasileiro, depois a gente veio a se conhecer em Washington DC, que era minha comum, ele foi lá, a gente se conheceu. Porém, como eu já falei também, o Léo, ele pesquisa de uma forma mais ampla, assim, né? Eu focalizo mais na história da doutrina da congregação cristã. Claro que eu falo da Rua Azusa, que é um movimento que teve, que houve uma certa referência, tudo há referência a um certo diálogo histórico com a congregação, eu também abordei, né, as guerras, as revoluções, o movimento dos operários, tanto em Chicago quanto aqui, né, o naufrágio do Titanic, a Revolução dos Cravos em Portugal. Isso é amplo, assim, mais focado mais na congregação. O Léo Alves não, ele já busca movimentos, assim, outras coisas que eu só vou na porção que explique o que teve a ver com a congregação cristã somente, né? Só que ele parou de pesquisar. Hoje, até a última vez que eu falei com ele, ele está morando acho que na Noruega, fazendo doutorado, né? E não está no Brasil. Mas eu continuo ainda, né? Averiguando e pesquisando eventuais fatos, né, para uma futura edição. Mas por hora é um livro bem completo e, novamente, quem quer saber sobre a congregação cristã no Brasil, entender a sua história, a sua nomenclatura, como que a doutrina foi surgindo, o relacionamento com Luís de Franciscon, aqueles que tentaram, né, distorcer, Franciscon disse isso, arruinar a obra em algumas nações, eles arruinaram, como na Itália, na Argentina, no Canadá, aconteceu alguma coisa, né? Porém, ela está em todos os continentes, em muitos países, continua crescendo, né? Principalmente na África, na Índia, né? Entre os Dalits, né? Que é praticamente a casta mais baixa da Índia, né? Então, muito interessante, assim, né? Depois que eu lancei esse livro, muitos outros, assim, que fizeram alguns trabalhos, como uma irmã que escreveu o histórico dos órgãos da igreja, né? A música, né? A questão dos órgãos, das organistas, um outro irmão ancião que escreveu sobre a história da Índia, né, da congregação cristã na Índia, a partir da congregação cristã de Israel, e me mandaram esse material. Então, assim, é algo assim que para mim foi muito bom, assim, escrever esse livro. Então, nesses vídeos que eu editarei, eu falarei, inclusive, de chegando a esse ponto, assim, do que depois me foi mandado e acrescentado, que eu não pude colocar, porque eu vou até a década de 80 na reunificação, né, das igrejas. Mas no prefácio eu citei, né, que, né, foi feito esse relato, né, que foi, né, de rica informação histórica, né, para essa história aqui. Ok? Então, novamente, esse é o livro que vocês devem ler caso queiram saber realmente da verdade. Ok? Por hoje é só, nos vemos na próxima. Fiquemos todos na paz de Deus.